Você já percebeu o quão importante e necessário é para a nossa vida reconhecer a Deus como aquele que está acima de todas as coisas na sua vida? Se você ainda não entendeu este propósito, se você não entendeu que reconhecer o Senhor acima de quaisquer coisas seja a base fundamental para a sua vida, eu acredito que esta mensagem vai lhe abrir os olhos e vai lhe ajudar você a ter esse reconhecimento e também compreender a profundidade que a palavra de Deus tem quando você dá valor a ela. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele por inúmeras vezes, ele testifica, está testificado, inclusive nos seus salmos, que ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele descreve esses salmos, esses cânticos, e aqui no Salmo 139 não é diferente. No Salmo 139, ele reconhece a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E apesar de muitas pessoas ainda viverem duvidosos, quando digo isso, não penso em pessoas que não conheceram Jesus pelo Evangelho, que não são ainda, por exemplo, cristãos. Há alguns que não têm fé no Senhor. Mas digo isso pensando em muitas pessoas que estão vivendo em suas vidas como apóstatas. O que são apóstatas, pastor? São pessoas que desacreditaram de Deus, que acreditavam, que tinham fé, que acreditavam de todo o coração no Senhor. Mas por conta das batalhas, por conta das dificuldades, por conta de inúmeras situações que você passou, você viu, ouviu e falou de coisas que não devia. E isso machucou a sua fé, isso abalou o seu coração, a ponto de você esquecer de Deus, a ponto de você achar que Deus não existe, a ponto de achar que Deus, ele não precisa de você. Há pessoas, a título de exemplo, falo isso, há pessoas que dizem que Deus é a natureza, que Deus é o sol, que Deus é a lua, que Deus é a terra, que Deus é qualquer coisa, menos o Senhor verdadeiro, mesmo o Senhor, aquele que está nos céus, sentado em seu trono, aquele que usa dessa terra como estrada para seus pés, que não reconhecem Ele como Deus benigno. Quero falar com você no Salmo 139, onde Davi ele mostra que tentou de todos os meios fugir de Deus, mas ele reconheceu que não há como fugir de Deus. E eu digo para você, não há como você fugir. Não há. Não tem como fugir de Deus. Aqui no Salmo 139, vou começar no versículo 1, vamos até onde Deus permitir que chegamos hoje, tá? Salmo 139, versículo 1, SS, que são os versículos subsequentes, que nós vamos numa sequência, esperamos chegar aqui aonde Deus queira para falar com você. Bom, Davi começa falando assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Bom, primeiro ponto, que ao falar de Deus e ao orar a Deus, você tem que reconhecer com quem você está falando. Vamos pensar o seguinte: se você falar com uma autoridade, se alguém já foi, por exemplo, diante de um juiz, você chega diante de um juiz, você chega com a expressão a você tratar essa pessoa como excelentíssimo, como aquele que tem uma autoridade, uma patente maior que a sua. Como, por exemplo, você chega ao médico, você fala doutor, ao advogado, independente. Eu só quero que você entenda que não é a nomenclatura dada, mas veja que Davi, ele reconhece, ele fala Senhor, ele chama ele de Senhor e fala o meu coração, Senhor, Tu me sondaste. O que significa Deus sondar? Não é que Deus está espiando você. É que Deus, ele tem toda a onipotência, onipresença, todo o poder está no Senhor. E Davi reconhece, olha, Senhor, por mais que eu pense estar sozinho, é como se o tempo todo eu estivesse sendo sondado, o tempo todo eu estivesse sendo cuidado por alguém. Este é o reconhecimento de Davi a Deus. Ele fala, Senhor, eu estou sabendo que o Senhor me olha em tudo que faço. Você, no seu trabalho, na sua casa. E eu digo para você que atitudes que são visíveis, talvez todos possam ver.
Você está me assistindo agora, você está me vendo, você me enxerga, você vê que estou com um blazer azul, com uma camisa branca, você vê que o pastor tem uma pele morena, você vê, você consegue enxergar isso. E você vê o que eu estou fazendo, movimentando, falando. Só que ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor está me olhando. Sem que ele possa, com os olhos físicos, olhar e ver Deus sondando. Mas ele entende, o Senhor está cuidando de mim o tempo todo. Chega um momento da nossa vida que nós temos que entender que não há nada e nenhuma obra que nós façamos que Deus não esteja atento a elas. Nada passa dos olhos de Deus. No entanto, que ele fala, tu conhece o meu sentar. Ou seja, o Senhor sabe quando eu paro para comer, o Senhor sabe o que eu gosto de comer, o Senhor sabe quando eu vou me deitar, quando eu estou com sono, o Senhor sabe quando eu estou irado, o Senhor sabe quando eu estou com raiva, o Senhor sabe quando eu estou em paz. O Senhor sabe quando eu estou emocionado. O Senhor sabe quando eu estou, muitas vezes, levado pelos sentimentos. O Senhor sabe tudo de mim. Veja que Davi, ele em toda a sua vida, ele quando coloca neste salmo, ele descreve, eu sei que o Senhor está fazendo, olhando para mim e vendo tudo que eu faço. Minhas palavras, meus pensamentos, por mais que você crie ideias para sair da situação que você está, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Olha o versículo 3. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Quer dizer, o Senhor, ele esquadrinha o coração. Esquadrinhar, ele faz o que? Ele passa os quatro cantos. Ele passa em todas as esferas da tua vida. Ah, Deus não tem direito de interferir nas minhas vontades. Vou dizer para você, ele tem direito. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer e como ele quiser. Mas, embora ele possa fazer o que quer, ele deixa você também fazer o que você quer. Só que Davi, olhando para a sua estrutura humana, ele começa a reconhecer algo tão importante, infalível para nós. Porque ele fala com alegria, olha o que diz aqui, ó, o Senhor conhece os meus pensamentos. Então, antes mesmo de você pronunciar, antes mesmo de você colocar um projeto no papel, Deus já sabe tudo sobre isso. Por isso, ele com muita exatidão, ele fala, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão, e aí ele mesmo diz, tal ciência ou tal conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Humanamente falando, pastor, como que eu encontro Deus? Como que eu sei quem é Deus? Como que eu tenho certeza de Deus? Eu estava vendo um documentário de algumas pessoas, personalidades conhecidas inclusive neste mundo aí, pensando no que diz respeito à ciência. Tem pessoas que elas ainda, embora que defendam somente aquilo que vem, ou melhor dizendo, aquilo que tem uma prova real, aquilo que comprove a existência de algo, sem que haja, por exemplo, um átomo, uma célula, que haja um núcleo, que haja um nêutron. Quer dizer, eu não estou aqui tentando mudar aqui a mensagem do seu coração, mas os grandes cientistas, eles já estão se rendendo. Porque, segundo o natural do homem, pensar é que o que você está vendo é algo verdadeiro, o que você não está vendo não é verdadeiro. Para muitos há essa ideia, esse pensamento. E uma das coisas que Davi fala, tal ciência para mim é maravilhosíssima. Tal ciência, tal entendimento para mim está muito acima do que o homem pode entender. Quer dizer, a ciência nunca vai ter uma prova infalível, porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E ninguém estuda Deus. Ninguém pode esquadrinhar o próprio Deus. Por isso ele fala, Senhor, o Senhor está em tudo que eu faço, tudo que estou, ainda que eu abra a minha boca, o Senhor está disposto a entender antes mesmo que eu fale. Já aconteceu, por exemplo, enquanto eu estou pregando. Agora aqui eu estou pregando para você.
Em quantas oportunidades que você está assistindo essa mensagem e esta mensagem fala com você como se eu soubesse da sua vida. Como se eu entendesse algo a seu respeito, como se eu estivesse ao seu lado, caminhando com você. Porém, isso que você ouviu não foi o pastor. O pastor é só, por exemplo, aquele que é o porta-voz. Eu falo com você com a minha boca, mas quem fala com o teu coração é Deus. Quem fala lá na tua alma, quem te faz compreender o ser humano que você é de verdade é Deus. Por isso, Davi chega um momento de uma estatura, de um nível espiritual, de conhecimento de Deus, que ele fala, puxa vida, eu tento descobrir como que o Senhor faz, mas para mim esse conhecimento é tão alto que eu nunca vou entender. Não cabe a mim entender ou dizer, é assim, assim, assim. Como o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Eu tenho que aprender a conhecer a Deus pela sua palavra. Pregava no domingo passado na igreja uma mensagem muito forte, falando que Deus, ele é perdoador, Deus quer perdoar. E se Deus quer perdoar, é porque ele é benigno. Benigno é a qualidade ou o dom, né, posso dizer assim, uma unção do Espírito Santo que é dada sobre nós, a benignidade, é aquela qualidade sempre que você tem a oportunidade de fazer qualquer coisa. Você sempre pensa em fazer o bem. Você sempre toma a atitude de fazer o bem. A vontade de Deus é te perdoar. É apagar todos os seus pecados. É fazer que você seja uma nova criatura nele. Que você seja moldado nele. Meu amigo, você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Você pode ter ido aos piores lavageiros de porcos deste mundo, pensando na qualificação de pecados. Pensando em qualificação em níveis, né? Você pensar, pastor, o que eu fiz foi muito sério. Eu entreguei minha vida para o demônio. Eu dei minha vida para um guia. Eu fiz um pacto com o diabo. O pacto feito com o diabo se quebra fazendo um pacto com Jesus. Que pacto? Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas pastor, se eu deixar de buscar aqueles que dizem que ser o dono da minha cabeça, eles vão me matar. Não, eles estão mentindo para você. Porque o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, o dia que você deixa todo o pecado, embaraço desse mundo, que você começa a reconhecer que somente em Deus, em Cristo Jesus, você tem salvação, você tem paz, você começa a deixar tudo aquilo que um dia chegou a teu conhecimento. Pastor, me disseram que se eu fizesse esse trabalho, se eu pagasse isso, se eu fosse na cachoeira, se eu fosse na encruzilhada, se eu fosse na cascata, me disseram que se eu pegasse o arruda, me disseram se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, o banho com a rosa, o banho com o capeta que for, alguma coisa ia mudar, eu ia ser guardado. O demônio mentiu para você. Eu vou dizer para você que Davi disse, Senhor, tal ciência de conhecer a Ti é maravilhosíssima, eu não entendo. Agora, pensando que pessoas usam da fragilidade de quem não conhece a Deus para enganá-las, colocando deuses falsos, deuses mentirosos, inventando, criando um Deus. Vamos falar a verdade. Se você procura a Deus nestas coisas, em imagens, em pessoas, você não vai ver o Senhor nisso. Você vai ver artimanhas de pessoas que agem ardilosamente para tirar você da presença daquele que é verdadeiro. Davi diz, olha, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim em tudo que eu faço. E ele diz, olha o versículo 6, versículo 7, perdão. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quer dizer, tem pessoas que fogem disso aqui, ó. Deus se encontra aqui, ó. Você vai achar Deus aqui descrito nas Sagradas Escrituras. Você vai encontrar o Senhor aqui. Aqui ele vai se revelar para você. Aqui ele vai mostrar para você qual é a vontade dele para a sua vida. Agora, embora ele se revele a mim pela palavra, o que está escrito aqui é, versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou seja, você pode procurar um Deus numa pessoa, você pode procurar um Deus num templo,
Como o próprio Jesus estava com os discípulos, saindo do templo, os discípulos disseram: Jesus, olha que lindo que é o templo, tentando dar uma ênfase às coisas materiais. Jesus disse: isso aqui vai cair tudo, isso aqui não vai ficar nada. Não, pastor, aqui o senhor tem que entender que eu queria também conhecer assim, né, como a Bíblia fala do templo de Salomão. Nossa, aqui esse templo é o templo, esse templo grande aqui é o templo de Deus. Vocês, por exemplo, que têm um costume, e digo isso com certeza e exatidão das Escrituras, Jeremias escutou de Deus: ninguém, nem em desenho, nem numa miniatura, nem em algo semelhante à Arca da Aliança será feita mais, porque será amaldiçoado quem fizer. Na antiga aliança, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas o Senhor disse por Jeremias, para que todos saibam que ninguém, nem uma imagem, nem uma cópia deve ser feita. E você está lá, com uma Arca da Aliança, adorando a Arca. Sendo que hoje nós temos o Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente. Mas e nesses dias? E nos dias de Davi, que inclusive Davi também carregou consigo a Arca da Aliança, que representava, que lá dentro estava as tábuas do testemunho. Hoje, por Cristo Jesus e pelo seu Espírito, nós conhecemos a Deus. Agora, embora saibamos disso, Davi diz: Senhor, eu tentei fugir para tudo que é coisa. Você pode ter fugido para acender vela. Você pode ter fugido para ir em qualquer coisa, como eu acabei de falar. Você pode ter fugido, você pode acender uma vela de 7 anos, nem de 7 dias. Pode acender uma vela de 7 anos. Não vai resolver nada. Porque Deus não está nessas coisas. Veja que ele está dizendo: Senhor, eu tentei fugir. Não tem como fugir de Deus, porque não tem como fugir das coisas verdadeiras. Ainda que a ciência tente provar coisas que são improváveis, os Davi diz: olha, é impossível isso. É impossível. Porque ele diz: não tem como fugir do Senhor, não tem como a sua face não estar diante de mim. Ou seja, tudo que eu faço, quando você entende que Deus está com você, você começa a agir como se Deus estivesse com você o tempo todo. Eu sempre digo assim: você vai tomar uma atitude? Pense assim: Deus vai comigo nisso? Eu teria coragem de fazer isso se Deus estivesse aqui do meu lado, eu estivesse vendo Ele fisicamente. Se Ele estivesse aqui, eu faria, ou falaria, ou agiria assim? Não, se Deus estivesse aqui, eu não faria. Então não faça, porque Ele está aqui vendo tudo. Enquanto eu falo com você aqui, e creio estar sendo usado por Deus agora, Ele fala aí com você. Ele trata com você na sua alma. Não há lamaçal de pecado que você tenha se emaranhado tão grande que o Senhor não possa tirar você daí. Mas para isso, você tem que reconhecer que longe de Deus, você não vai mudar. Você que dá aí centenas de milhares de reais para um local onde as pessoas dizem que ali você tem que dar esse dinheiro para que você dá a tua casa para você poder então ter uma bênção. Você dá o carro para você ter uma bênção. As pessoas estão barganhando com você. Deus não vende bênção. Deus não vende bênção para você. Ele não está pedindo, dê agora, não é loteria com Deus. Ou ao contrário, você que dá centenas de milhares de reais para poder pagar a vida passada que você teve, quem lhe disse para você que você teve vida passada, mentiu para você. Porque as pessoas procuram Deus em tudo. Elas procuram Deus em tudo, menos aqui, nas Sagradas Escrituras. Porque aqui Deus se revela, aqui Deus se demonstra para você o que Ele quer e quem Ele é e o que Ele quer fazer em você. As pessoas procuram Deus em tudo. Só que Davi chega a uma consciência, um entendimento dele, da parte do Espírito Santo: eu não posso fugir. Aí ele fala: se eu subir para o céu, tu estás aí. Se eu fizer minha cama no sepulcro, no inferno, a minha cama ficar no Seol, eis que tu estás ali também. Não há de onde fugir. Se tomar as asas da alva, bem de madrugada, saindo bem cedinho para ninguém me encontrar, Deus está ali também. E se eu habitar nas extremidades do mar, ou seja, lá onde ninguém vai me encontrar, numa ilha deserta, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi chega a um momento de comunhão com Deus, que ele fala: Senhor, não tem como estar distante de Ti.
Você que está fazendo os piores pecados em palavras, em atitudes, você que está apostatando-se de Deus, você que desviou-se de Deus, porque você viu pessoas falhar com você, porque você viu pessoas agindo e fazendo o que não devia, você afastou-se de Deus, mas Deus não se afastou de você. Ele continua, os olhos de Deus estão atentos para você. Ele não está podendo interferir para lhe abençoar, porque você quis se afastar. Não foi Deus que quis, foi você que quis se afastar de Deus. Por isso eu digo para você. Aí ele termina: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Senhor é o dono de todas as coisas, pois possuíste, olha, para a gente terminar, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe, ou seja, o Senhor me possui, o Senhor é dono da minha vida. E se Ele é o dono da sua vida, se o Senhor é dono da sua vida, de verdade, de todo o coração, eu digo para você, é momento de você entender que enquanto você estiver afastado de Deus e não procurar conhecê-lo pela palavra, por isso eu chamo você, participe de cultos, vá à igreja. Eu sempre digo palavras que eu ouvi inclusive de um pastor, e ele diz assim, que esteja na igreja mais perto da sua Bíblia. Eu vou procurar a igreja onde tem muito milagre, onde tem muito aquilo, onde tem um profeta. Não. Esteja numa igreja mais perto da sua Bíblia, onde a pregação do Evangelho é levada a sério, onde a palavra de Deus é levada a sério, onde há cura, porque onde Jesus está tem cura, tem libertação de demônios. Você que diz que não existe demônios, você está mentindo, está sendo enganado. Não, pastor, é que nós somos tradicionais. Aí daqui a pouco você vai ver. A pessoa ela não crê que demônio manifesta na vida de uma pessoa, mas quando ela vê a pessoa rodopiando, caindo no chão, ela acredita. Porque aquilo faz parte de algo que a pessoa dá crédito, que não está nas Escrituras. Jesus expulsava demônios. Ele curava as pessoas. Jesus salvava pessoas mediante ao arrependimento, ele perdoava e ali havia uma ação de Deus. Agora, tudo que você precisa é reconhecer que não tem como fugir de Deus. Você está fugindo de Deus. Você está fugindo de Deus faz hora, desde a tua mocidade, desde a tua juventude. Pastor, eu vi coisas, pastor. É que o senhor não sabe de nada. Sei sim, eu sei que Deus é bom e o diabo não vale nada. Quem fez mal para você não foi Deus. Você se afastou das coisas de Deus porque alguém ou pessoas agiram de má fé. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque-o enquanto Ele está perto. Faça isso o mais breve possível. Quero orar agora com você, junto com o pastor. Vou vir para essa câmera aqui. Quero vir junto com o pastor Édipo, enquanto ele se posiciona aqui. Eu quero falar com você. Nós tivemos pedidos de oração. Eu quero orar por quem está com depressão, por quem está com ansiedade, por quem está passando por algum tipo de dificuldade ao que diz respeito à alma. A alma está abatida, você está triste, você que está doente e essa doença que o médico diz ser inegociável, não tem o que fazer, você está triste, se entregou por causa disso? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nessa oração Deus pode mudar e mover o céu e mudar tudo. Depende única e exclusivamente de você. Então nessa oração eu quero clamar a Deus junto com você. E juntos, eu, pastor Édipo, e você do outro lado agora, vamos ver a bênção de Deus se manifestar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pegue seu copo com água e vamos juntos agora a essa oração. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tomamos, ó Deus, em nossas mãos, ó Pai, a fé, tomamos em nossas mãos o copo com água, sabendo, meu Deus, que tudo é possível ao que crê. Oro, ó Deus, por aquelas pessoas que estão iludidas ou desiludidas, pessoas, ó Deus, que perderam a fé, perderam a consciência, que se deixaram levar, ó Deus, pelos entorpecentes,
por bebida alcoólica, por drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, porque há pessoas que não vivem se não tiverem debaixo de medicamentos. Meu Deus, oro por aqueles que estão depressivos, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão, meu Pai, desejando até mesmo a morte. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de doença que está no corpo, na alma, no espírito, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda ação do inimigo que tem se levantado contra a vida desta pessoa, roubado a paz, tirado a alegria, nós repreendemos, nós quebramos esta força maligna, nós dizemos a este mal que a medicina diz que não tem cura, saia, vá embora, deu fora, porque pela palavra de Deus nós já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Essa pessoa não vai mais carregar esta dor, essa doença, esta enfermidade. Eu digo, caia por terra, tira a sua mão, vá embora agora, em nome de Jesus, com todo o seu atrapalho, com toda a sua maldição, toda a ação do inimigo que tem se levantado contra a vida desta pessoa para trazer perturbação, para trazer na vida desta pessoa angústia, saia, desapareça, tira a sua mão agora, vá embora e não volte mais, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós, meu Pai, unidos, ó Pai, na fé, pedimos ao Senhor, coloque, meu Deus, uma unção sobre estas águas. Que todos que beberem destas águas sejam livres de todo mal. E que em nome de Jesus nós possamos testemunhar, ó Deus, a grandeza do Teu poder. E que através dessa oração, esta pessoa que teve uma cirurgia, ó Deus, que está, meu Pai, passando por dias difíceis, esta pessoa que está acamada, esta pessoa que está com sonda, esta pessoa que está passando, meu Pai, dias que nunca pensou passar, Jesus, eu estou aqui dizendo ao Senhor, Pai, tem misericórdia do Teu povo, e que, meu Deus, para que Teu nome seja exaltado, para que se cumpra a Tua palavra, todos os que estão enfermos sejam livres de todo mal e que a bênção do Senhor seja derramada sobre estas vidas e sobre estas águas. Oramos segundo Tua palavra em Atos capítulo 19, pelas mãos de Paulo Deus operava maravilhas extraordinárias, a ponto de que até retalhos dos aventais de Paulo eram enviados às pessoas doentes e elas eram curadas. Que assim bem como, meu Pai, aqueles retalhos de roupas eram ungidos e consagrados, consagre estas águas, para que todos que delas beberem sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água em nome de Jesus.